E aí, bom dia, tudo tranquilo? Hoje não comecei no carro, comecei aqui direto no forro do cliente, estou aproveitando a luz de uma telha que eu abri aqui no forro do condomínio. E hoje nós vamos fazer a limpeza e desinfecção das caixas d'água. É um condomínio que tem duas torres, cada uma dessas torres tem duas caixas d'água superiores, duas delas de 2.000 litros, e tem mais duas caixas d'água de 15.000 litros que fazem a coleta de água da rua para a decantação inicial. Então vou te convidar aqui para me acompanhar no serviço, vou te mostrar cada etapa do processo. Vamos lá? Então aqui já vou mostrando para vocês, eu estou em cima de uma plataforma, então eu não posso me afastar muito. Mas o condomínio ele tem dois reservatórios de 2.000 litros. A vantagem de ter dois reservatórios é que a gente consegue fazer a limpeza sem cortar o abastecimento dos moradores, né? E como vocês podem ver, ó, o sulfato de alumínio ele só se acumulou ali no meio, a gente só tem a sujeira bem no meio. Isso aconteceu porque quando a água entra aqui nesse reservatório, ela acaba fazendo como se fosse um redemoinho por causa da direção do cano. Olha aqui, esse cano, como vocês podem ver, ele é o cano de abastecimento. Então ele acaba mandando a água no sentido anti-horário e essa rotação vai fazer com que a sujeira se acumule toda no meio. Ó, vou abaixar a boia aqui para vocês verem funcionando. Ó, como vocês podem ver, ele manda mais para cá, na minha direção. E isso gera um pequeno redemoinho. Então por isso que aconteceu esse fenômeno aqui da sujeira estar só localizada bem no centro do reservatório. Então, ó, aqui a gente já fez a instalação da nossa bomba. A gente não joga água limpa fora, tá? Vocês podem ver, ó, que a bomba sai e a gente joga a mangueira para o outro reservatório, que é justamente para não ter desperdício nenhum de água. Vou mostrar aqui alguns detalhes do abastecimento para vocês. Como eu mostrei, aquele ali é o que faz o abastecimento do reservatório. Esse aqui é o ladrão, que é quando essa boia falha, a água vai chegar até o nível desse ladrão e, ó, como vocês podem ver, ele manda a água excedente lá para fora do condomínio, ele joga fora, tá? E aquele outro cano que tem lá embaixo, deixa eu tentar dar um foco aqui, ó, esse caninho que tem lá embaixo, ele manda água para o prédio e manda água para o ralo. Ó, vocês podem ver que eles têm duas divisões. Essa aqui com a maior bitola, que vocês estão acompanhando aqui com o dedo, ela serve para fazer o abastecimento do prédio. Ó, ela desce aqui e abastece o prédio todo. E ela também é conectada com um outro reservatório, que é justamente para não ter falta de água enquanto a gente faz a limpeza. E esse outro aqui que também está aberto, a comunicação, ele é o ralo. A gente está usando ele para mandar água suja para fora, tá? Então agora nós vamos começar a limpeza aqui e vou mostrar para vocês que é bem facinho. Ó, agora a gente já fez a escovação no reservatório, já misturamos a sujeira com a água. Tem pouca luz aqui no ambiente, então não sei se está dando para enxergar bem. Mas esse reservatório ele não está tão sujo, então a gente pode fazer um enxágue só. Nós vamos mandar essa água fora pelo próprio ralo do reservatório. Vocês podem ver, ó, o sulfato de alumínio completamente diluído. Agora eu vou colocar a bomba ali dentro e instalar ela para ela fazer a drenagem pro ralo do reservatório. Ó, daí agora só para mostrar para vocês que ainda sobraram algumas sujidades no fundo, então a gente vai precisar fazer mais um enxágue. Para isso eu estou colocando um pouquinho mais de água no reservatório, em seguida eu já posso colocar ele para drenar e para nossa bomba enxaguar. Mas tá difícil de dar o foco aqui porque a água acaba movimentando bastante. Ó, daí agora só para mostrar para vocês, reservatório limpinho, no brilho já, podemos colocar ele para encher. Então vou virar a boia para baixo e colocar ele para abastecer. Ó, tô aproveitando aqui que tá esvaziando o reservatório, deixa eu ver se eu acho um lugar aqui com um pouquinho mais de luz. Aí, já estamos nos enxergando bem, né? Eu vou te contar um segredinho agora, que é para não ter perigo de faltar água e não ter perigo de entrar água suja nos reservatórios. Mas antes de contar esse segredo, eu vou ter que te pedir para se inscrever aqui no canal, né? Não pode esquecer. Deixa sua curtida aqui no vídeo. Se tiver alguma dúvida do procedimento que eu tô fazendo, alguma coisa que eu possa ajudar, pergunta aqui nos comentários que eu sempre respondo, tá? Mas não se esquece de valorizar o nosso trabalho e se inscrever aqui no canal para que esse conteúdo chegue para várias pessoas. Então vou aqui te mostrar o encanamento, que eu quero contar um segredo para ti, como é que a gente faz para fazer a limpeza, mantendo o prédio abastecido. A gente pode fazer essa limpeza em horário comercial, sem que falte água para os moradores, tá? Então dá uma olhadinha aqui no equipamento que eu vou te explicar. Ó, então o que eu queria mostrar para vocês é o seguinte, deixa eu pegar um ângulo aqui que eu consiga ver as duas caixas. Aqui, ó, a gente está vendo que aqui o condomínio ele tem dois reservatórios de 2.000 litros para garantir o abastecimento, né?
Isso dá um total de 4.000 litros de água que mantém o prédio abastecido. Na limpeza a gente limpa uma caixa por vez. Para a gente conseguir limpar uma caixa por vez, a gente tem que isolar elas, tá? Então o segredo que eu queria contar para vocês é sempre começar pela caixa que está recebendo água. Como vocês podem ver, só aquela caixa lá tem a boia. Ó, tem essa boiazinha elétrica. Então é só ela que está recebendo água. Essa outra aqui, ela recebe a água de maneira indireta. Ela recebe pelo encanamento de comunicação entre as duas caixas. Então, para fazer uma limpeza em que não falte água no prédio, a gente tem que começar pela caixa em que está recebendo o abastecimento de água. Então, para isso, a gente faz o seguinte: a gente desliga a comunicação entre as caixas, ou seja, a gente acompanha o encanamento que faz a conexão entre as duas caixas e fecha uma daquelas válvulas de borboleta. Lembrando que o fechamento das válvulas de borboleta a gente consegue identificar da seguinte forma: quando ele está na direção do encanamento, como está esse aqui, é porque ele está aberto. Quando ele está contrário ao encanamento, é porque ele está fechado. Isso vale para todo tipo de válvula em borboleta. Até aquelas de gás, as outras válvulas hidráulicas também, seja de plástico, de metal. Sempre que ela estiver no lado contrário ao encanamento, ela está fechada. Sempre que ela estiver na direção do encanamento, ela está aberta. Então, como eu estava falando para vocês, esse é o reservatório que recebe a água no primeiro momento. Então, para a gente fazer a limpeza dele, o que se faz? Eu fecho a comunicação dele com o outro reservatório, ó, ela está fechada, está na direção contrária ao cano. Mostrar para vocês aqui o encanamento que comunica os dois, ó. Então, ele está fechado aqui e eu abro o ladrão dela para esvaziar, tá? Agora ela já está limpa, eu vou fechar aqui para não desperdiçar água. Mas sempre isolar a caixa da água. Então, feita a limpeza do reservatório que recebe o abastecimento, que é aquele que tem a boia e tem o encanamento de entrada da água, tu já pode partir para o segundo reservatório. Isola o segundo reservatório, enquanto isso tu deixa o primeiro enchendo para ele garantir o abastecimento do prédio, tá? Outra coisa muito importante, a gente só pode trocar o reservatório em que está trabalhando quando o nível de água já ultrapassou esse nível do abastecimento. Nunca ligar o abastecimento do prédio, nunca mandar água para o abastecimento do prédio antes da água ultrapassar o nível do cano. Porque senão a gente pode prender alguma bolha de ar no encanamento, e essa bolha de ar, se o encanamento é muito fino, ela impede a passagem de água e ela gera como se fosse um entupimento. Então a pessoa vai chegar em casa lá no final do dia e não vai estar descendo água mesmo com os reservatórios cheios, tá? É porque a gente não fechou na hora errada e acabou entrando um pouco de água, um pouco de ar no encanamento. E esse ar gera uma bolha e essa bolha isola o fluxo de água. Então não se esqueçam, nunca fazer uma limpeza de reservatórios e botar ele para abastecer antes da água ultrapassar o nível do abastecimento, tá? Ó, só outra curiosidade para mostrar para vocês. Esse aqui já é outro reservatório e olha como a sujeira ficou no formato de V. Isso acontece porque o abastecimento, que é naquele cano ali, ó, que faz a comunicação entre os dois reservatórios, ele tem um fluxo de água bem forte e ele acaba limpando a área onde ele passa. Por isso que a água está sempre se acumulando nesse V, porque a água limpa ela entra e faz um cogumelo, ela entra nessa direção e se dissipa ali por cima. Então por isso que a sujeira ficou desse jeito engraçado aqui. E aí, bom, então era isso aí que eu queria mostrar pra ti. Já tô aqui na minha casa editando vídeo, só que eu queria saber a tua opinião, se esse conteúdo foi útil, se foi relevante pra ti, se tu gostaria de mais informações, se foi muito aprofundado, pouco aprofundado. Não esquece de escrever aqui nos comentários, tá? E se tu gostou, se tu quer que esse conteúdo chegue pra mais pessoas, se inscreve aqui no canal. Aqui foi o Biólogo Richard, muito obrigado por ter me acompanhado até aqui. Tchau, tchau, um abraço!